Você sabe o que está falando? Tem certeza? O que acontece aqui, o menor é abençoado pelo melhor. Ainda que Daniel fosse jovem, ele era um homem muito melhor, porque conhece a Jeová. E Nabucodonosor não tinha a menor ideia de quem era Jeová, mas ele ia descobrir. Pode continuar, por favor, Lauren? Tudo bem. Eu vou ler o versículo 25 de novo. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O quanto Daniel tinha revelado para Arioque, nós não temos certeza. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu, não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Existe uma certa repreensão ao rei implicada na resposta de Daniel. Ele fez essa pergunta instigado pelo Espírito Santo. Ele queria que o rei soubesse que foi Deus, porque eles tinham vários tipos de deuses ali naquele império. E eles não são nada senão espíritos demoníacos ou então algo que eles tinham imaginado. E ele queria que o rei soubesse que o Deus de quem ele estava falando era o Deus do universo. Ele queria que Nabucodonosor soubesse disso. Então existe uma Verdade. certa repreensão ao rei Uhum. ali na resposta de Daniel. Demorou um tempo, mas agora vai começar a hora quando Nabucodonosor possivelmente vai aceitar a Jesus. Acontecerá anos depois, mas possivelmente aconteceu. As sementes foram plantadas neste momento, com certeza. Certo. Pode ler o versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são Temos estes. que ir para o intervalo. Voltamos já, continuando de onde o Lauren parou. Não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Leia o versículo 26 outra vez, por favor. E você já leu até o 27? Chegamos até o 28. Eu li o 28, mas podemos começar Então com... pode começar no 27. Daniel respondeu na presença do rei e disse: O segredo que o rei exigiu, não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Vemos um certo tom de repreensão na resposta de Daniel para o rei. Ele fez essa pergunta sendo instigado pelo Espírito Santo. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são estes. O que acontecerá nos últimos dias é revelado. Aqueles que dizem que as profecias de Daniel não fazem referência aos últimos dias, mas que foram cumpridas nos tempos de Cristo, ainda não leram esse versículo. E ele diz que o rei Nabucodonosor saiba o que acontecerá nos últimos dias. E foi o que mencionei quando começamos o programa hoje, que Daniel, como nenhum outro profeta, falou dos tempos que estamos vivendo agora, ou os que estão por vir, como nenhum outro profeta na Sim, história. com certeza. Tanto foi, o que ele disse foi tão certo, que não só foi do dia dele até o dia de Cristo também. E alguns dizem que Daniel não escreveu esse livro que leva o nome dele, que foi outra pessoa que escreveu depois do acontecido, e escreveu coisas que já tinham acontecido, mas não é por aí. O Senhor foi quem deu a Daniel a resposta para estas situações e, graças a Deus, ele nos entregou elas. É importante lembrarmos aos ouvintes
que Daniel está lidando com os filhos de Israel. Ele não está lidando com a Verdade. igreja de hoje. Então, quando olhamos para as grandes profecias, vemos mais adiante no livro como Daniel vai profetizar até a vinda do Messias. Então, temos algo como um Parênteses parênteses de 2000 anos. até o fim dos tempos que estamos Certo. vendo se desenrolar diante de nós. É por isso que eu acho que muitos não compreenderam o livro de Daniel. Quero dizer, os cristãos, porque eles tentam de algum modo Não, inserir não. a igreja nessa equação. E você não Ele pode disse fazer o que isso. vai acontecer com o seu povo nos Sim, últimos dias. exatamente. Está falando do povo judeu. E ele dá informações que mais ninguém deu. Pode continuar, versículo 28. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos Perdão, dias. eu quero que o Lauren leia isso, que você escute bem. Estamos vivendo nestes últimos dias agora. Entenda, então essas declarações devem ser muito interessantes para todo cristão. Os últimos dias, pode continuar. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre tua cama são O que estes. acontecerá nos últimos dias é revelado. Aqueles que dizem que as profecias de Daniel não têm referência aos últimos dias, mas que se cumpriram nos tempos de Cristo, evidentemente não leram este versículo. Prossiga. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre tua cama. O que deverá acontecer doravante? E aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. A ideia da declaração de Daniel é deixar o rei saber que este sonho e sua interpretação têm uma grande importância. Por isso o rei ficou tão atribulado, querendo saber o que era e o seu significado, que ele entenderia agora exatamente, bem, se ele entendia ou não, qual era a importância disso tudo. Então Deus já tinha falado para Daniel qual era o significado do sonho e agora Daniel ia falar para o rei. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha, mais do que qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu Daniel coração. deu toda a glória ao Senhor e, obviamente, o Senhor teve misericórdia desses magos ímpios, porque Deus é misericordioso. Para que você conheça os pensamentos do seu coração, é o apelo do Espírito Santo para esse rei ímpio, que acredito que acabou resultando em sua salvação. Eu acredito que ele entregou o coração para o Senhor. Depois de, acho que foram 7 anos, não é? Ele fica maluco, mas depois volta a si. E as declarações que ele deu provavelmente dão a indicar que ele entregou o coração para o Senhor. Estamos nos adiantando, mas ele foi confrontado por receber crédito no que diz respeito ao seu reino. Verdade, orgulho. E foi dito a ele antecipadamente que Deus o humilharia. Então, quando Deus o restaurou 7 anos mais tarde, ele já sabia de verdade quem Deus era e o que Deus podia fazer. Tudo isso serve de preparação para que um homem tenha fé em Deus. Verdade. Muito bem, continue com o próximo versículo. 31. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua Eu forma quero era mencionar terrível. algo aqui. O que Daniel vai mostrar agora sobre esses reinos é como o homem os vê. E o Senhor dá a ele a mesma visão pouco depois, e vai ser como Deus vê. E são totalmente diferentes, são ferozes e malignas, mas ele está demonstrando elas como Nabucodonosor e outros indivíduos vão vê-las. Essas duas palavras, excelente e terrível, caracterizam a história dos poderes gentios, desde os dias de Nabucodonosor, continuando até a vinda de Cristo com os santos. Coisas excelentes e terríveis geralmente existem lado a lado. Quando Cristo estabelecer o seu reino milenar, somente o que é excelente vai existir. A grande imagem representa todos os impérios do mundo no futuro, no que diz respeito a Israel. E não é interessante que Deus ia demonstrar todos os impérios que viriam, e logo após Nabucodonosor, viria o império